Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. Só que a gente tem sempre acompanhado aqui, né, como que está a evolução do nosso mercado de banco de dados e hoje cloud é uma realidade, cloud não tem como a gente ignorar. E a gente tem feito várias iniciativas dentro da DBOCM para os alunos da DBOCM para que a gente consiga, inclusive, tirar essas certificações gratuitas que a Oracle forneceu até o dia 28 de fevereiro. E a gente tem feito iniciativas realmente para poder ajudar os profissionais que trabalham com banco de dados, o quanto que eles precisam saber sobre cloud. E agora a gente trouxe um novo quadro aqui para o nosso canal, que é um podcast OCI Foundations, onde eu vou estar entrevistando profissionais que fazem parte da nossa comunidade, profissionais que estão sendo aprovados nas certificações de OCI Foundations, que é o primeiro nível ali da certificação quando a gente fala da Oracle Cloud. E hoje eu estou com o Valério Almeida para a gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder falar como que foi aí essa trajetória para poder tirar essa certificação. Eu vou chamar aqui o Valério para esse bate-papo. Bom dia, Valério. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal da comunidade DBOCM. Tudo bem? Show de bola, cara. Primeiro, grande prazer estar falando contigo aí, Valério. Eu sei que você é um cara muito ativo dentro da nossa comunidade, ajuda bastante, contribui bastante. E acho que é sempre um grande prazer, cara, a gente poder conversar com profissionais que têm essa mentalidade, que a gente sabe que a gente só ganha, né, compartilhando conhecimento, podendo ajudar, podendo fazer parte de uma comunidade. E é um prazer ter você aqui, meu irmão. Prazer é meu. Claro, tento sempre ajudar lá. Essa é a melhor forma de estudo, né? Você estuda e pratica isso ensinando, pratica no dia a dia, pratica ensinando o pessoal da comunidade. Muito legal isso. Show de bola, Valério. Muito bom. Eu acho que o objetivo aqui, cara, antes da gente falar um pouco sobre a prova de certificação, falar um pouco sobre você, né? Atualmente você está falando de onde, cara? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Show de bola. Vamos lá. Campo Grande. E quanto tempo você trabalha na área de tecnologia? Atualmente você trabalha com TI? Trabalho com TI, são 21 anos. Falei mês que vem, 21 anos trabalhando com TI. Que legal, cara. Que legal. E vamos lá, eu acho que nessa trajetória aí é interessante, até mesmo a gente entender um pouco do seu momento atual. Atualmente você trabalha com banco de dados especificamente? Trabalho e 99% com Oracle atualmente. Comecei lá em 2001 no SQL Server, passei por alguns banquinhos menores ali de Firebase, Interbase, aquele comecinho naquela época, um pouco com Informix, e desde 2008, praticamente 99% do tempo trabalhando com Oracle. E, cara, o que aconteceu para você direcionar sua carreira dessa forma? Foi a empresa que você estava trabalhando que te deu essa oportunidade ou você realmente teve uma afinidade melhor com o banco de dados Oracle? Como que foi essa? Foi tudo questão de oportunidade, desde o SQL Server. Foi até engraçado como eu comecei na parte de banco de dados. Tava ali, tinha terminado a faculdade em 99, estava ali no período em 2000, começo de 2001, aquele período que você não tem experiência para entrar na empresa e não consegue a empresa para ter experiência. Tive uma oportunidade, fui chamado para uma entrevista, fiz uma entrevista na terça-feira para trabalhar como terceirizado na Secretaria de Fazenda do Estado aqui do Mato Grosso do Sul. Quando chegou para desenvolvedor web, quando chegou na quinta-feira, eles me telefonaram, falaram, surgiu uma oportunidade diferente aqui para trabalhar com banco de dados. Você teria interesse? Eu falei, eu até gostaria mais do que desenvolvedor web, eu gosto mais de SQL, de repente seria uma chance. Fui lá na sexta, conversei e fui contratado para trabalhar com banco de dados a partir da próxima segunda. Foi assim que eu fui para a área de banco. Então, era para trabalhar com SQL Server. Eu falei, estou saindo da faculdade, nunca tive a oportunidade de trabalhar, conheço só aquele SQL básico da faculdade, mas se vocês me derem a oportunidade, pode ter certeza que eu vou agarrar, vou me dedicar a isso aí. E resolveram me dar a chance, né? Tinha o pessoal lá trabalhando. Eu havia feito estágio nos Correios, né? Nos Correios daqui, na parte de informática dos Correios, e o pessoal havia feito o curso oficial da SQL Server. Eu fui lá, peguei com eles aquelas apostilas, aqueles calhamaços, aquelas apostilas gigantes lá, vim com aquilo lá no ônibus e passei aquele final de semana, a outra semana estudando e consegui, fiquei por 7 anos lá. E em 2008 surgiu uma oportunidade de uma empresa que estava abrindo uma fábrica de software aqui em Campo Grande.
e era para Oracle. Os profissionais que eles estavam encontrando aqui já estavam, os bons profissionais já estavam tudo empregados. Não lembro como que apareceu essa vaga para mim, como que apareceu essa chance. Fui lá, fiz a entrevista, fui totalmente transparente, né, como deve ser nessas horas. Falei, ó, não conheço, conhecia o Oracle, né, todo o poder do Oracle, nunca trabalhei com Oracle. Estou trabalhando nesses últimos anos com SQL, Informatics, mas a mesma história, se vocês me derem a chance, se não encontrarem alguém que seja mais, que já tenha conhecimento, se me derem a chance, pode ter certeza que eu vou me dedicar e darei de tudo para mim para aprender. Resolveram me dar a chance, resultado, mês que vem eu completo 14 anos nessa empresa. Que legal, cara. Então, essa foi meu começo com o banco de dados Oracle. Legal. E qual faculdade que você fez, cara? Você chegou a se formar? Eu fiz análise de sistemas na Federal aqui de Mato Grosso do Sul. Que legal, cara. Muito bom. E nessa jornada você já tinha tirado alguma certificação Oracle, cara? Me diz aí. Não, nenhuma. Não tinha... tinha aquela dificuldade inicial até 2019, né? Que você tinha que fazer o curso oficial Oracle, que não era nada barato, tinha que fazer aquelas 3 provas. Então, fui postergando, porque não era difícil. E aqui também, quando era presencial, além disso, ainda teria que viajar para fazer a prova, né? Tinha, nos grandes centros, aqui não tinha como fazer, era mais uma dificultador. Quando foi aí, em 2019, que mudaram para apenas 2 provas, sem necessidade do curso oficial. Aí eu vi o bootcamp da DBLCM, você falando dessa mudança de certificação, e aí eu resolvi correr atrás, começar a ir atrás da certificação. Que legal, Valério. Muito bom, cara, a gente poder saber um pouquinho aí da sua trajetória. É uma trajetória bem interessante e que, cara, a gente acredita que cada vez mais tem que estar atualizado, né? E nessa linha do tempo aí, essa experiência com o banco de dados Oracle, não tem como a gente evitar a questão da cloud, né, cara? Acho que a cloud Sim. É uma realidade. E vamos falar um pouquinho agora mais específico aí sobre o seu momento atual. Hoje você trabalha diretamente com Oracle Cloud? Você tem ambientes hoje na empresa atual que você trabalha com Cloud? Começamos em 2018, 2019 em outra cloud, subimos os nossos bancos on-premises para outra concorrente, e a partir de 2019 migramos para a OCI, vimos mais vantagens, ainda mais para o ambiente que a gente precisava. Estamos desde 2019 trabalhando na OCI. Muito bom. E é legal a gente poder compartilhar um pouco com a audiência aqui, pessoal, que muitas vezes vocês vão ter benefícios, as empresas, os gestores, né? E estar utilizando a OCI. E muitas vezes pode ser alguma questão específica sobre licenciamento Oracle, sobre banco de dados, sobre performance, sobre redução de custos. Então, a Oracle ela tem diversas iniciativas, né, a respeito de você poder utilizar o seu ambiente dentro da Oracle Cloud. Muitas vezes a gente tem participado de projetos aqui com cenários on-premises, que uma das possibilidades ali, antes de fechar o projeto, a gente sempre pensa na possibilidade de cloud, se é viável, se não é, faz um estudo. Se as empresas, se tem alguma empresa aqui que está assistindo esse podcast também, se você trabalha, você que está vendo esse replay, né, trabalha aqui em alguma empresa que está pensando numa arquitetura especificamente, pensa em sempre uma das possibilidades, fazer um estudo com a Oracle Cloud, que muitas vezes já pode ter uma vantagem interessante, né, Valério? Demais. Tivemos muitas vantagens, tanto no preço quanto na ajuda de migração. Houve ajuda da própria Oracle de fazer essa migração para mostrar mesmo. Fizeram a POC, claro, para testar, mas falaram, olha aqui, mostraram todas as vantagens que teríamos, o ambiente como que ficaria, para testar a latência, para testar o acesso, para testar. Tem muito, para quem trabalha com banco de dados Oracle, acho que tem muito mais vantagens hoje em dia. Muito bom, Valério. E, cara, a gente sempre costuma reforçar essa linha, né? Se você trabalha com uma tecnologia em si, se você tirar uma certificação numa tecnologia que você já trabalha, cara, isso só é um crédito que você vai ganhar aí na empresa que você trabalha e também vai agregar no seu currículo, né? Eu acredito muito, né? Mesmo que
a empresa que você está trabalhando muitas vezes não reconhece, não é o caso do Valério, tá, pessoal? Estou dando um exemplo. Muitas vezes o mercado vai te reconhecer, né, Valério? Então, cara, você colocar uma certificação no LinkedIn, você colocar algo especificamente sobre as qualificações, sobre uma certificação, ter uma certificação da Oracle agrega bastante aí. E, Valério, você tirou essa certificação quando, cara? Diz aí. Eu vi que você marcou a gente lá no LinkedIn essa semana, né? Eu tirei, cara, tirei de sábado para domingo, 3 horas da manhã eu terminei a prova. Caramba. O seguinte, eu estava estudando, eu havia feito a trilha, tem toda a trilha para você seguir lá, você tinha assistido os vídeos, e aí tem um exame preparatório, um teste. Então, estava terminando os estudos aqui de sábado para domingo, era 1 hora da manhã, hora que o ambiente está tranquilo, né? Tá o silêncio. Terminei de fazer o teste, já vi ali o que eu tinha errado, o que eu tinha que dar uma lida melhor. E eu vi que o pessoal estava tentando agendar e às vezes não está conseguindo, tem bastante gente correndo atrás. E surgiu ali, você quer fazer a prova agora? Eu pensei comigo, já estou preparado, já havia estudado, já fiz o teste, tirei minhas dúvidas, falei, por que não? Vou fazer. Já iniciei a prova ali de madrugada mesmo, já saiu o resultado que tinha passado, foi rapidinho já. Que legal. E você chegou a utilizar todo o tempo da prova, se eu não me engano, não sei se você lembra, acho que é 1 hora e meia, uma coisa assim, São fazer a 1 hora e meia, 55 perguntas, 55 Exato. questões. E foi apertado o tempo? O que você achou ali sobre a distribuição de tempo, cara, pelo seu nível de conhecimento que você estava? Não, achei bem tranquilo. Ainda sobraram uns 20 minutos para fazer um check. Ele havia marcado umas 4 ou 5 para dar uma revisada e sobraram uns 20 minutos ainda. Que legal, cara. Muito bom. E vamos lá, Valério, como que foi a sua preparação, cara? A gente sabe que a Oracle está com algumas iniciativas bem interessantes, né? Nos últimos meses, desde o ano passado, né? De disponibilizando treinamentos gratuitos, disponibilizando as provas e certificações de forma gratuita. Então, a gente tem visto essas iniciativas, né? E como que foi a sua forma de estudo aí, cara? A gente sempre gosta de colocar como os pilares aí para o aprendizado na nossa metodologia de assistir cursos, videoaulas, isso é importante sim, mas também da gente colocar a mão na massa, né? Você é um cara que está muito na nossa cultura, dentro da nossa comunidade. Tem até o Gustavo aqui, ó, acho que interage bastante contigo na comunidade. Bom dia, Valéria Fera, colocou aí, ó, Tá o Gustavo. E, se não me engano, o Gustavo é de Boituva, cara, aqui de São Paulo. E aí, cara, a gente sempre coloca esses pilares, né? Da documentação, beber direto da fonte, de você testar dentro de um laboratório e também de você assistir um curso, uma videoaula, ver os materiais ali, que normalmente são materiais ali mais didáticos, né? Mas a gente acredita muito nessa forma complementar, né? Não pegar simplesmente estudar só com simulado, estudar só com a prática, estudar só com o curso. Não, vamos estudar da forma mais completa possível, porque isso dá uma segurança, né? Isso começa a fechar alguns gaps ali que você tem de conhecimento e ter um conhecimento mais completo. Como que foi, cara, a sua forma de estudo? Exato. Você tem a trilha para assistir, que são 7 horas e meia que você tem que assistir para fazer o Foundations, pelo menos. Eu vim assistindo a trilha, assistindo os vídeos, e eu gosto de assistir anotando. Eu deixo aberto um arquivinho texto do lado e vou anotando, fazendo as minhas anotações, marcando os pontos fortes que eu estou estudando. Assisti toda a trilha, anotei, peguei se você tiver dificuldade com o inglês, tem o transcript, que eles colocam toda a tradução do que está sendo falado ali, você pode utilizar como forma de estudo também. Eles têm a própria apostila que eles disponibilizam, tem os skill checks para você fazer, para você treinar, ver o que entendeu, o que de repente está faltando, dar mais uma estudada. E tem a parte prática, principalmente a parte prática para você fixar. Tem toda a videoaula, tem a parte prática, você assiste, faz a prática, estuda, que é onde você vai fixar o que você acabou de ver. Você vai ver na prática, que é até o mote da DBLCM, você tem que fazer na prática para te ajudar a fixar aquilo que você acabou de aprender. Exato, cara. A gente sempre coloca a prática como um pilar muito importante, né? Não adianta a gente ser muito teórico, não adianta a gente ser muito prático sem entender os conceitos também, que a gente pode acabar fazendo algum comando errado, executando alguma coisa de forma errada. Mas a gente acredita realmente no estudo, cara, do jeito certo.
que a gente considera como o jeito certo, né? De você estudar da forma mais completa possível. Eu vi uma frase alguém da Oracle falou essa frase esse dia, mas na verdade ela é de um autor de 96, que o aprendizado não é um esporte para espectador. Então é realmente isso, você tem que botar a mão na massa, você tem que treinar, você tem que ser ativo no seu aprendizado, assim, para você ter o maior retorno, ter o maior aprendizado, para você fixar aquilo que você aprendeu. Muito bom, Valério, muito bom. E pessoal, por que a gente tem falado bastante sobre Oracle Cloud aqui no nosso canal, né? Eu falei isso no início da live, é bom te reforçar. Cloud hoje é uma realidade. Então, assim, se você entender um pouquinho sobre Oracle Cloud, você vai ver que muitas vezes você gerenciar um banco de dados on-premises ou cloud vai ser bem parecido, né, Valério? Dependendo do tipo de provisionamento, né? Sim, é praticamente a mesma coisa. Às vezes é ainda mais fácil na cloud. Quando você não tem Oracle, toma conta de muita coisa para você lá, de ter nos próprios fault domains, para você não ter que se preocupar tanto ali. Imagina montar tudo isso no seu ambiente e ainda cuidar de tudo isso, e lá já está tudo automático. É muito mais simples e mais seguro. Tem que desmistificar esse uso da cloud aí. Exato. E entender como que a cloud funciona, né, cara? O legal quando a gente começa a estudar o OCI Foundations, a gente começa a entender o que é responsabilidade do provedor, da Oracle em si, o que é responsabilidade sua, né? Muitas vezes ali tem algumas camadas onde você vai estar com algumas responsabilidades na sua mão, assim como no ambiente on-premise. O que eu gosto sempre de falar? O provisionamento na cloud, ele é muito mais rápido, muito mais eficiente, então a forma de eu vou criar um novo ambiente, vou ter que instalar o Oracle lá, cara. Muitas vezes, dependendo do tipo de serviço que você vai colocar, cara, em pouco tempo você já consegue sobre uma máquina, um banco de dados em si. Eu te falo até pelo Exadata em si, né? Eu já participei de projetos de ficar 1, 2 semanas implementando um Exadata on-premises. Na cloud, cara, muitas vezes, dependendo do Exadata, se você pegar um Oracle Cloud, um Exadata Cloud Services lá, você pode provisionar um Exadata em 3 a 4 horas. Então a gente começa a ver a agilidade, né? Um dos benefícios que a cloud proporciona. Exatamente isso que o Valério acabou de comentar aqui com a gente. Cara, muitas vezes na cloud vai ser até um pouco mais fácil, porque a infraestrutura da cloud, cara, já está ali, já seguindo todas as boas práticas, os benefícios, e, cara, se torna muito melhor do que a gente ficar montando esse quebra-cabeça de infraestrutura todo no nosso data center, né? Então a Oracle traz essas facilidades. E aí, pessoal, o que a gente precisa entender, principalmente para quem trabalha com banco de dados, né? A maior parte dos provisionamentos vão ser esses provisionamentos de um banco de dados ali, ou Standard ou Enterprise Edition, onde você vai ter a possibilidade de estar acessando um banco normal, cara. Vai ter um servidor, vai ter um IP, você vai conectar numa máquina Linux, né, Valério? Exato. Mais ainda do que o provisionamento inicial. O provisionamento inicial, você ainda tem todo um planejamento. Quando você está pensando no seu sistema, no seu banco, esse inicial, você passou bastante tempo planejando. A maior vantagem ainda, eu acho, é na parte do scale. Depois que você já está um tempo utilizando, se você está em tudo em on-premise, para melhorar essa máquina, aquele provisionamento inicial que você fez, chega daí 5, 10 anos, de repente aumentou muito o seu banco, ou outros projetos entraram ali, para você fazer o scale da sua máquina no on-premises é muito mais complicado. Se você já não previu algo, pelo menos um pouquinho disso antes, vai ser bem mais difícil aumentar esse hardware. E na OCI é completamente dinâmico e em poucos segundos você consegue aumentar a sua estrutura. Cara, isso é um benefício realmente que é algo incrível, assim. A gente tem visto como que a cloud veio para ajudar, né? A quantidade de benefícios que a gente verifica com a cloud. Tanto nesses aspectos de provisionamento, de escala, né? De conseguir aumentar a quantidade de recursos de provisionamento que você tem. A nível de segurança também que você comentou, né, Valério? Eu acho que é importante a gente poder falar que segurança é um tema muito forte e a cloud ela já vem por padrão com todos os requisitos ali de segurança já habilitados, né? A gente vê ambientes on-premises muitas vezes que, cara, não segue os requisitos mínimos, né? Por exemplo, não segue uma conexão SSH utilizando chaves, não segue aqueles requisitos básicos ali. E algumas coisas que você tinha que licenciar, por exemplo,
especificamente para banco de dados, no on-premises, né? Você tinha que licenciar ali um Advanced Security, alguma feature, e muitas vezes na cloud ele já te dá alguns benefícios de muita coisa ali já está habilitada por padrão, né? Então, pessoal, a gente precisa entender que a cloud ele já tem todos esses requisitos de boas práticas já como padrão, para você chegar e, cara, ao invés de você ficar montando um ambiente em si com custo alto, com licenciamento alto, a cloud ela te dá muitos benefícios. Então, é por isso que a gente sempre bate nessa tecla, que hoje o DBA ele precisa saber pelo menos o básico dos principais players de cloud hoje do mercado. Então, cara, no caso do Valério ali, ele trabalha diretamente numa empresa que trabalha Oracle Cloud. Então, muitas vezes, se tivesse outro player, ele teria que saber, se tivesse Amazon, se tivesse Google, se tivesse Azure da Microsoft, ele teria que saber o básico para poder gerenciar o Oracle dentro dessas nuvens, tá? Então, é importante a gente pensar que cloud hoje é uma realidade. Dentro dos projetos, a gente tem visto quanto que a Cloud Oracle tem benefícios, quanto que muitas empresas estão fazendo adesão. Se você tem banco de dados Oracle, cara, a melhor cloud para você rodar vai ser Oracle Cloud. A não ser que seja um caso muito específico, a empresa tem uma parceria muito grande com algum outro player, mas vai fazer muito sentido você já começar a analisar estudos nesse sentido, porque Oracle Cloud, de fato, é realidade, é algo muito importante. Então, se você é um DBA, está assistindo aqui o replay dessa live, está assistindo esse conteúdo aqui no nosso podcast, pense que, cara, é importantíssimo você entender o básico dos principais players de cloud. E essa certificação, Valério, é uma certificação que é introdutória, né? Não tem nada de muito aprofundado sobre arquiteto, envolve muitos conceitos ali e um pouquinho de hands-on, né? Essa é bem tranquila, a Foundations é bem tranquila, a porta de entrada ali para você conhecer o estilo das provas da Oracle. É bom para você fazer um teste, pensando em tirar para as próximas certificações, é um bom teste para se fazer. E eu estou estudando agora para autônomos, comecei a estudar ontem, né? E autônomos, quem apresenta, acho que é a Kay Malcolm, na Senior Director de produto da Oracle, e como ela disse lá no início do Autônomos, né, o tempo e esforço que você gasta se preparando para o exame, para a certificação dessas certificações, ele vai lhe proporcionar o benefício mais importante de conquistar uma certificação Oracle, que é o conhecimento. Então você está expandindo ali seu conhecimento, não vai perder em nada de conhecer todo o ambiente que eles têm disponível. Com certeza, tem funcionalidades ali que você talvez nunca precise usar. Se você for mexer só na parte de banco, talvez tenha a parte de infra que vai mexer no Terraform, no Kubernetes, que você não precise utilizar, mas você saber que lá tem, que você pode usar, que você pode falar para a sua equipe que se eles precisarem, eles podem usar da própria cloud. Muito bom. Cara, é muito bom mesmo. Acho que é importante a gente poder até fazer esse podcast. Essa aqui é uma série nova, a gente poder compartilhar a experiência de quem trabalha com banco de dados já tirando algumas certificações de cloud, essa primeira certificação de cloud que é importante. E nosso objetivo, pessoal, é abrir os olhos, é realmente entender que existem possibilidades excelentes quando a gente tem o conhecimento em Oracle Cloud também. Tem uma dúvida aqui, Valério, do Jonathan Batista. Ele colocou aqui: pessoal, sobre o certificado, ele demora 48 horas para ficar disponível? Como que foi a questão do certificado? Eu sei que tem lá o Certiview, né, para você emitir o certificado. Você conseguiu emitir imediatamente? Como que foi? Eu fiz na madrugada, do sábado para domingo, e na hora ele só te diz que se você passou ou não. Mas demorou, acho que foi só na segunda cedo que chegou no e-mail o link para, não lembro se foi domingo à noite ou na segunda cedo, que chegou no e-mail o link para você fazer o passo a passo lá para poder baixar o badge, para fazer do próprio e-mail, do próprio site da Certiview, você consegue já fazer a publicação, seja no LinkedIn, no Twitter, tem vários lugares para você publicar. Muito bom. E, pessoal, até reforçando que esse é um passo importante. Não adianta só você ter a certificação, ter o conhecimento e estar lá no seu currículo lá e ninguém ter acesso a isso, né? Então é importante você divulgar também, assim como o Valério divulgou. Acho que o LinkedIn é uma rede excelente. Inclusive, essa live está sendo transmitida também pelo LinkedIn nesse momento. Porque é uma rede, cara, onde você consegue mostrar para o mercado, cara, mostrar para a sua rede profissional, fazer um networking do que você tem estudado, do que você tem feito, tá? Então, cada vez mais, cara, utilize essas ferramentas para que você consiga
criar um ciclo profissional, cara, as pessoas entenderem o que você está se especializando. Uma certificação Oracle tem um peso importante e é importante a gente poder também falar dessa importância do LinkedIn, tá bom? Tem uma dúvida aqui do Gustavo Valério. Desculpa, não sei se ele já falou, mas quanto tempo o Valério estudou para conseguir realizar a prova com tranquilidade? Gustavo, essa primeira prova, se você assistir toda a trilha de vídeos, fizer as anotações dos pontos que você tem mais dificuldade, nos próprios testes, no final de cada segmento, de cada módulo, ele tem o próprio teste ali, que você vai ver, identificar o que você não entendeu, que teve alguma dificuldade, você reestuda aquela parte, faz as anotações. Eu falei no início que eu sempre vou assistindo e anotando o que eu achei mais importante. Às vezes tem alguma informação que tem algum slide ali que passou que eu acho mais interessante, eu anoto aquilo ali. Tem o próprio o transcript dos vídeos, que é tudo que foi falado, aparece a parte de texto, você pode copiar aquilo lá para usar como forma de estudo. Tem as apostilas, após os skill checks, tem as apostilas e no final de cada módulo, que você pode, para você fazer a parte prática. Eu fiz tudo isso aí. Então eu assisti todos os vídeos, que dá ali 7 horas e pouco, mais um teste que tem no final, tem 24, são 24 questões de teste no final, deu mais 1 hora, mais umas 2 horas de estudo, vendo as partes que eu tinha mais dificuldade, e o tempo da prática depende de você, se você vai mais devagar, vai mais rápido, vai refazer a parte prática. Daí umas 10 horas de estudo, acho que dá para fazer essa primeira prova. E o legal é a gente poder falar que 10 horas de estudo, e aí você pode dividir na quantidade de dias que você quiser, né? Você pode colocar isso em 10 dias, por exemplo, estudando 1 horinha por dia. Então, é um tempo aí que você pode se organizar. E, pessoal, quem é aluno, principalmente o Gustavo aí, eu sei que ele é aluno, tá rolando dentro da nossa comunidade lá os desafios das certificações gratuitas. Então, até o dia 28 de fevereiro você pode tirar essa certificação. Acho que não tem um porquê de você ser um aluno ou trabalhar com Oracle, ou trabalhar com CI e não tentar essa prova, porque, cara, é algo que você pode pegar 1 horinha por dia durante uma semana, já estudar o material da Oracle, já fazer alguns testes adicionais ali. Muitas vezes, enquanto você está assistindo alguma aula, você trabalha. Trabalho com 2 monitores, né? Então, gosto bastante de ser um multitarefa aqui. Isso me ajuda bastante na produtividade, nos estudos, de já estar assistindo uma aula, já estar testando aqui algumas coisas. Então, eu consigo, caso você tenha alguma dificuldade, tranquilo, você pode fazer uma coisa depois da outra, sem nenhum tipo de problema. Acho que cada pessoa tem a sua particularidade de conseguir se adaptar ao seu método de estudo, entender o que serve melhor, né? Eu acho que não tem receitinha de bolo aqui, né, Valério? Eu acho que a gente pode compartilhar o que deu certo, mas cada um tem a sua particularidade, né? Exato. E falaram pro Gustavo, pessoal, não tem nenhum ônus. Você pode estudar, falar assim, vou tentar fazer a prova. Vai lá, faz a prova, então. Identifica, de repente você já passa de primeira. Não há ônus, você pode fazer, se eu não me engano, alguém falou que dá para você fazer até 10 vezes essa gratuita. Então faz a prova, se achar que já está preparado, faz a prova, não passou, vê quais as dificuldades que teve, dá mais a estudada, tenta de novo, aproveita que é bem melhor você tentar aproveitar esses 20 dias que faltam e tentar, mesmo que reprove, tenta de novo. A reprovação você vai identificar onde você está com maior dificuldade, reforçar os estudos nessa parte e tenta novamente, aproveita esses dias gratuitos. Muito bom, muito bom. Tem até um comentário aqui do username. Valério, essa prova aborda mais conceitos teóricos? Mais teóricos, bem mais teóricos. Cara, se você... A Foundations pode fazer tranquilo, assiste a trilha, faz o teste que tem no final, presta bastante atenção nas provas do teste, porque algumas questões do teste caem igualzinho está escrito ali, caiu na prova. Então, algumas questões caem na prova. Algumas questões que eles pegam do teste, que eles pegam para te ensinar no teste, cai na prova, mas de forma invertida. Vamos supor que no teste caiu para você identificar a certa, aí eles mudam um pouquinho a grafia e na prova cai para você identificar qual que está errada. Então, se você já fez ali no teste, você sabe qual que está certo, qual que está errado. Só dá uma analisada que fica fácil de fazer. Exato. Pessoal, acho que é isso. Importante, quem tiver mais dúvidas, podem colocar aí no chat. A gente pode estar respondendo vocês. Mas acho que é importante poder ressaltar aqui
O que as pessoas têm feito para poder tirar essa certificação? Uma certificação que está valendo muito a pena, uma certificação que está de forma gratuita, é uma certificação importante para quem trabalha com banco de dados Oracle. Não dá para você querer gerenciar um banco de dados na Oracle Cloud sem entender esses conceitos básicos, sem entender como que você cria a conta, o que dá para utilizar de forma gratuita, como que você faz uma conexão, como que você cria uma instance, como que funciona a arquitetura da cloud ali, os fault domains e os outros elementos da arquitetura. Entender os tipos de serviço, né, Valério? Que não tem questões ali só de banco de dados, né? Tem muitas questões ali para o desenvolvedor, tem várias tools, tem várias ferramentas. Entender que, cara, hoje a Cloud Oracle ela pode fornecer tudo que uma empresa necessita ali, até mais do que muitas empresas às vezes nem têm, né? De empresas mais simples, muitas vezes nem conseguem utilizar todos os recursos ali que tem na Oracle Cloud, mas que existem muitas possibilidades, né? Exato. Tem muita coisa ali que você nem sabia que precisaria e está disponível para você utilizar. É muito bom. Igual a questão de segurança, a própria LGPD que nós estamos cada dia está mais atual esse assunto da LGPD. A segurança, você já ganha, praticamente você ganha o transparente da Data Encryption, porque o banco lá é tudo criptografado, todo o tráfego e o dado armazenado na nuvem da OCI é tudo criptografado, então você já ganha essa option aí para uso. O acesso, a segurança, às vezes o pessoal tem medo porque os dados não estão ali numa caixinha do seu lado, estão lá na nuvem, vou saber onde estão, mas o acesso, a segurança é muito maior. A segurança o próprio failover é muito maior. Você montar, como disse no começo, montar esse ambiente no on-premise, de ter lá, montar 3 servidores, se cair um, outro pode atender os fault domains, você montar isso fisicamente vai sair muito mais caro e muito mais trabalhoso, principalmente mais trabalhoso para você cuidar disso aí, deixar tudo funcionando perfeitamente. Exato, Valério, muito legal você poder compartilhar um pouquinho aí a sua experiência a respeito disso. E pessoal, faz muito sentido a Oracle Cloud, então sempre pense como uma das possíveis soluções ali de arquitetura de um projeto específico que pode realmente ter muitos benefícios e no final, cara, isso que importa, né? Trazer resultados para as empresas que a gente trabalha, para os projetos que a gente está envolvido. Se não estiver trazendo benefícios de alguma forma, entender o que é importante para o cliente, se no momento uma redução de custo é importante, se mais performance é interessante, se é um ambiente que está com falhas ali de arquitetura, nas boas práticas, a gente consegue sempre estar trazendo boas recomendações aí para que a gente consiga estar atendendo os projetos e as empresas. Valério, qual que é o próximo passo do Valério aí, cara? Me diz aí. Tem pensado aí numa próxima certificação já de cloud? Tem pensado aí na certificação de banco? Como que estão os seus planos aí? Quais são os seus próximos passos? Estou estudando desde setembro, estudando para a OCP, para tirar a OCP, depois dessa mudança aí, dessa facilidade que teve a partir de 2019, com a redução das provas, sem necessidade do curso, aquele curso oficial da Oracle. Então estou estudando para tirar, né? E eu estou aproveitando ainda esses últimos dias para ver se eu tiro a do Autônomos. Eu comecei a estudar ontem para o Autônomos. Se der tempo, eu já vou tirar do Autônomos, já de repente tentar alguma de imigração, alguma outra de banco, vou dar uma olhada nas próximas lá, mas estou aproveitar esses dias para tentar tirar mais alguma dessas gratuitas e depois foco total na OCP. Legal, muito bom, Valério. Eu acredito também muito nessa linha, principalmente você que já trabalha, cara, que já tem uma boa experiência, já é um cara que sabe o que está fazendo aí, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é cloud, de ir para essa linha. Não tem por que não aproveitar as certificações gratuitas até o dia 28, e depois disso, cara, realmente focar na questão do OCP, que é uma certificação mais específica, mais profunda para banco de dados. Pessoal, não entendam que é uma certificação que concorre com a outra, tá? São coisas complementares. Então, para quem trabalha com banco de dados Oracle, cara, tem que tirar o OCP 19, porque depois você provisiona o banco lá, 19C, dentro da Oracle Cloud, você vai ter que conhecer os conceitos do OCP, né, Valério? Exato, e você tem a vantagem você pode criar a sua instância gratuita, então, tanto para teste, para uso, para fazer seus estudos, vai te servir para os estudos da OCI e vai te ajudar muito nos estudos da OCP. Eu criei a instância gratuita, estou usando ela de catalog para o RMAN, criei uma VM local, criei a instância gratuita na OCI,
usando de catalog para fazer a migração remota, estou usando para tudo isso. Muito bom, Valério. Show de bola, cara, muito bom. Queria agradecer realmente a sua participação aqui, Valério. Muito bom de poder conversar com profissionais que estão tendo resultado, que estão conseguindo tirar certificações, que estão validando o seu conhecimento aí. E agora eu queria deixar aqui para você, cara, para você compartilhar um pouquinho aí sobre a sua experiência dentro da nossa comunidade, cara. A gente tem feito vários workshops, várias iniciativas aqui gratuitas. Agora em janeiro a gente fez um workshop de 10 horas. A gente deve fazer mais workshop na semana que vem, que eu vou falar bastante sobre carreira. E eu queria que você desse aí o seu feedback, cara, do que você tem visto aí dentro da nossa comunidade, sendo um aluno da DBOCM. Há várias formas de se estudar, né? Você pega ali aquela forma antiga, pega uma apostila física, imprime e vai ficar ali no dia a dia lendo aquilo lá, ou você faz um curso, assiste a aula, vai treinar, faz os seus testes, que é o que a DBOCM proporciona. Você tem as aulas gravadas de tudo quanto é assunto possível, tem toda a trilha de você tirar o OCP lá, toda uma aula para cada tópico. Teve alguma dúvida, vocês estão disponibilizando, gravando uma aula extra, disponibilizando, teve até uma dúvida minha que responderam, fizeram um vídeo, quando é algo que vale a pena, estão gravando um vídeo. Tem a comunidade no Facebook, o pessoal posta dúvidas lá. Eu uso aquilo lá como outra forma de estudo. Eu vejo que alguém está com alguma dúvida, eu vou lá, vejo o que a pessoa está tentando fazer, se eu sei ajudar, se eu posso ajudar, eu tento ajudar da melhor forma possível, descrever os passos, faz isso, faz aquilo por causa disso. Uso para ensinar, é uma das melhores formas de se aprender. E a comunidade, o pessoal está sempre ajudando o Gustavo, sempre ajudando, sempre mandando perguntas lá. Então, vocês cortaram o caminho, mostraram um atalho ali para o OCP. Se for estudar todos aqueles PDFs, tudo o material que cai lá, é muita coisa. Vocês fizeram um compilado, tem as aulas para estudar, você corta o caminho. Eu lembro da entrevista com o Cristiano, que o Cristiano até economizou numa prova. Ele já tinha a do 12, você foi outro atalho que você ajudou a seguir ali. Muito bom, Valério. Eu acho que esse que é o nosso objetivo, cara. Cada vez mais entender como que compartilhar experiências, como que o fator comunidade, né, ajuda os profissionais a atingir seus objetivos mais rápidos, né? Eu acho que a única coisa que você e o Bill Gates a gente tem de igual é o nosso tempo, né? A gente tem que aproveitar ele da melhor forma possível. Se a gente estiver ao lado de pessoas que estão conseguindo ter resultados, cara, a chance da gente ter resultado é muito maior, né? Se a gente faz parte de uma comunidade onde as pessoas estão tirando certificação, cara, eu acredito muito que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Você anda com 5 milionários, provavelmente você vai ser o sexto. Se você anda com 5 caras certificados, cara, provavelmente você vai ser o sexto, porque o ambiente ajuda, né? Colabora com que a gente tenha resultado. Valério, só agradecer a você, cara, pela sua disponibilidade da gente poder fazer esse bate-papo, poder compartilhar um pouquinho da sua experiência. Do nosso lado aqui, cara, conta com a gente. Vai ser um prazer poder contribuir com os seus próximos passos. Foco aí agora na de autônomos e depois na do OCP também, cara. E vai ser um prazer poder te ajudar nessa jornada. Beleza, meu irmão? Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço pela disponibilidade, por toda a ajuda, por estar sempre ajudando, forçando. Você está sempre na mentoria, forçando o pessoal como você diz, você quer correr, vamos correr junto, quer andar, vamos devagar aqui, mas está sempre ajudando, sempre buscando jogando aquela fagulha para a pessoa se estudar, para melhorar, para conseguir a certificação. Muito bom, Valério. Cara, um grande prazer falar contigo aí, cara. E obrigado pela participação. Grande abraço. Até mais, abraço. Valeu. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um podcast. Queria agradecer mais uma vez o Valério. E fiquem ligados, porque essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM também nesses canais de áudio para que você consiga ouvir essas experiências desses podcasts. Aqui a gente está trazendo resultados de quem faz parte da nossa comunidade. A gente está trazendo aqui realmente como que você pode acelerar a sua carreira profissional na área de tecnologia. E fiquem ligados, porque na próxima semana vai rolar uma Masterclass, o próximo nível, onde a gente vai estar abordando elementos não só parte técnica, mas elementos de carreira. Como que você pode se posicionar a sua carreira estrategicamente em 2022. Como que você pode ter mais resultados, ser promovido.
trabalhar em projetos internacionais, como que isso é possível na sua carreira profissional. Então, assine a DBOCM nos nossos canais e não fique de fora, porque tem muito conteúdo aqui todas as semanas para poder te levar para o seu próximo nível profissional. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!